Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AOL TV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para todo mundo acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 1 da tarde, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. O número é o 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos colocar em campo aqui o nosso time de hoje, escalado para debater, para analisar os assuntos aqui propostos no nosso roteiro, na nossa pauta. Deputada estadual do PSOL, Mônica Seixas, da Mandata Ativista. Tudo bem, deputada Mônica? Muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado pela presença. Também com a gente, para essa nossa conversa de hoje, a delegada de polícia, Rosmarie Correia, delegada Rose, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Tudo bem, delegada Rose? Mais uma vez, obrigado por colaborar com a gente. Boa tarde. Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Boa tarde a todas as minhas companheiras e companheiros que estão participando hoje. Também com a gente, vamos apresentar aqui. Cadê a minha ficha? Vamos lá. Luciane Abramo, empresária, palestrante, mentora, investidora anjo na Poly Angels. Ela é CEO e fundadora da Ópera Soluções, autora do livro Desenvolvendo a Mentalidade Empreendedora, sobre o qual a gente vai tratar hoje aqui. Tudo bem, Luciane? Ótima tarde, Mauro. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a Zenilda e ao programa Gente que Fala pelo convite. E a todos que nos assistem, um grande abraço e fique conosco. Obrigado, Luciane, pela presença. Agradeço também a todas as nossas pessoas ilustres que estão conosco hoje nessa mesa para compartilhar esse bate-papo virtual. Muito obrigada. Legal, obrigado pela presença, Luciane Abramo, e também com a gente o Edson Japão. Ele está com a gente, já está com a gente, empreendedor social, líder Renova BR, líder Gerando Falcões, criador do projeto Hashtag Eu Acho um Absurdo, cofundador e diretor de operações do Evoluir, Instituto de Educação e Cidadania. Tudo bem, Edson? Você está dirigindo aí, é isso? Tudo bem, graças a Deus, estou em paz. Estou a caminho da Câmara Municipal. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Podem contar comigo. Você não está dirigindo, você está no banco do passageiro. Isso, estou no passageiro. Então, vamos combinar o seguinte, Edson, coloca o seu smartphone na horizontal para a gente ter uma imagem mais padronizada com os demais participantes. Deita ele, coloca ele na horizontal. Enquanto isso, Isso. Na horizontal, Edson. Isso, muito bom. Para ficar no padrão das demais imagens aqui que a gente tem, e aí a gente segue aqui a nossa conversa. Bom, pessoal, vamos ao primeiro assunto de hoje. Terça-feira, programa Gente que Fala no ar, 12h03. Os CACs, colecionadores de armas, atiradores e caçadores, se articulam para formar uma bancada no Congresso. Em todo o país, há 34 pré-candidaturas a deputado federal, senador e governador, de nomes ligados à Associação Pro Armas, a mais representativa da classe. Nos planos também está a criação de um partido político, e é a primeira vez que esse agrupamento supera todas as polícias militares em quantidade de membros e também em arsenal. Se organiza nos estados e com o Palácio do Planalto para eleger representantes. Bom, primeiramente com a palavra a polícia, a delegada Rose. Como é que a senhora observa esse movimento dos CACs, colecionadores de armas, atiradores e caçadores, em torno de candidaturas lá para Brasília, nos governos estaduais, isso sem falar aqui nas assembleias também, né? Bom, Mauro, na realidade é um direito de todos poderem se candidatar, levarem as suas ideias, né? Aquilo que eles acreditam, que eles querem fazer. Agora, eu não sei se o povo está tão interessado assim
em pessoas que são atiradores, que pertencem a clubes de tiro e tudo mais. Todos têm o direito de se candidatar. Mas eu acho um pouco, vamos dizer assim, audacioso por parte do pessoal, quando eles já falam como se fossem eleitos em criar, inclusive, um partido político do CAC, né? CAC, que é coordenador, a sigla que eles estão utilizando. Volto a repetir, todo mundo tem direito. O problema das armas, nós tivemos aqui um grande aumento, realmente, com uma facilidade um pouco maior de poder ter armas. Nós sabemos que existem muitos colecionadores, nós sabemos que existem muitos clubes de tiro, tem pessoas que gostam, que vão atirar, pessoas que é o esporte predileto delas. Mas daí a você pensar em formar uma bancada lá no Congresso e, ao mesmo tempo, formar um partido político, tem que passar primeiro pela população. Vamos dar um passo de cada vez. Mas, volto a repetir, todos têm direito de se candidatar. Todos têm o direito de se candidatar. Deputada Mônica Sanches, o seu olhar sobre esse movimento, e para repercutir o seguinte também, né? Nós temos os partidos políticos que, muitas vezes, a população rejeita, não olham, as pessoas não olham os programas, não olham os partidos, olham as pessoas, não estão muito dispostas a entender a ideologia de cada partido, enfim. E a gente vê um fenômeno, não só no Congresso, mas nas assembleias, nas câmaras, as tais bancadas. É a bancada da bala, é a bancada do agronegócio, é a bancada rural, a bancada disso, a bancada daquilo. Isso acaba até escondendo também as propostas, porque tudo se dissolve, tudo se dilui em bancadas, a gente não vê os programas dos partidos. Sim e não, né? Primeiro que eu acredito que as pessoas votam por dois motivos. O grosso vota pelo que vê no território, porque a política é a prática, é o preço do arroz com feijão, é o preço da gasolina, é o preço da escola e etc. Então, a pessoa, por mais que componha bancadas ideológicas, eu acho que o grosso da política se forma pelo voto territorial, do curral eleitoral, do que fez pela cidade, é o grosso. Tem o voto de opinião. Eu acho que eu componho uma leva de políticos eleitos pelo voto de opinião. Eu sou feminista, eu sou antirracista, eu carrego essas pautas e essas bandeiras, e isso me trouxe à política e etc. No entanto, o que a gente vê no real game, no dia a dia das câmaras e das casas legislativas, é as pessoas se agruparem por nichos ideológicos, e talvez isso o eleitor não saiba. O eleitor não saiba que aquele político da sua cidade compõe a bancada evangélica, ou compõe a bancada da bala, ou compõe a bancada ruralista e etc., e que no dia a dia vai abrindo caminhos para esses setores que defendem. Agora eu vou concordar com a Rose. Me chama a atenção qual é a bandeira política e o que tem a acrescentar à vida das pessoas num país que está com fome, num país que a maioria das pessoas não tem direitos, as pessoas que defendem a prática do tiro como esporte. Né? Não muda muito no dia a dia, não tem muito o que acrescentar. Agora, já a publicidade de armas e do armamento muda. Por exemplo, nas pautas que eu estudo e defendo, quando a gente fala no direito da defesa das mulheres, estudos já mostram, e os números, as estatísticas já mostram, que quanto mais a presença de armas na sociedade, cresce proporcionalmente o número de violência contra mulheres e crianças. Crianças que se acidentam com as armas dos pais, mulheres que são vítimas dos maridos armados. Então, isso cresce proporcionalmente e impacta. Não aumenta a segurança das famílias, mas aumenta a insegurança proporcionalmente. Então, a gente precisa discutir quais são as bandeiras, né? E o que de fato a gente deseja para a política no Brasil. Edson Japão, seu entendimento sobre esse nosso tema, os CACs, colecionadores de armas, atiradores e caçadores, que se organizam aí para as candidaturas, não só para deputado federal, mas também para outras casas legislativas, as assembleias legislativas, no caso. A sociedade tende a organizar, né? Como foi colocado aí, defesa da mulher,
né, defendendo a bandeira evangélica, e eles têm todo o direito de levantar essa bandeira. A questão é se vai ter, né, eleitores para isso. Eu vejo que o ponto de partida é o financiamento público, né? Se a gente tirar o financiamento público, o fundão, tanto eleitoral quanto partidário, já diminuiria bem, não ia ter esse interesse de montar um partido do zero só para defender essa classe. Eu vejo que é bem por aí. Luciana Abramo, seu entendimento sobre esse tema? É um tema bastante desafiador, que envolve diversas ideologias, e eu sou bastante a favor do fazer o melhor dentro de uma sociedade justa, e que seja bom para todos. Muito bem, olha, 12h10 agora, estou adiantando o relógio, porque 12h10 no programa Gente que Fala, estamos pela OTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. A gente vai passar aqui para o nosso próximo assunto. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo denunciou o deputado estadual Wellington Moura, do Republicanos, por violência de gênero contra a também deputada Mônica Seixas, que está aqui com a gente nessa conversa. Em sessão plenária, no dia 18 de maio, o vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo afirmou que colocaria um cabresto na boca da colega. De acordo com a denúncia assinada pela procuradora Paula Bagé, ele agiu com menosprezo e discriminação à sua condição de mulher, com finalidade de impedir e dificultar o desempenho de seu mandato eletivo. Muito bem, a gente tem aqui a seguinte situação: ele infringiu um código, um artigo, né, do Código Eleitoral, no entendimento lá da Procuradoria. Agora, a gente tem também, deputada Mônica Seixas, desde o ano passado, a lei de combate à violência política contra a mulher, que observa crime, o constrangimento, a humilhação também, né? Não só de candidata, mas também daquelas que são detentoras de mandato eletivo. Essa lei alcançaria, nesse caso aí do deputado Wellington Moura, alcançaria ele também, ou só esse artigo que, pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, ele infringiu dentro do Código Eleitoral? Sim, eu acho que a lei de combate à violência política de gênero ela é importante, ela é um marco no sentido que orienta juridicamente nas especificidades do que sofrem as mulheres parlamentares. O Código Eleitoral eu considero uma redundância importante, qualquer uma das duas coisas, o que imputa foi moralmente, criminalmente, uma violência que eu sofri. E eu poderia destacar outras, inclusive, no Código Penal, no arcabouço da Justiça Civil mesmo, da violência que eu sofri naquele trecho de vídeo que se popularizou. Eu acho que a jurisdição, o conjunto de leis, ele vai orientando as pessoas para compreenderem fenômenos sociais que no passado fica escondido. Hoje a gente tem mais explícito, que é violência de gênero, violência contra a mulher. Eu acho que a gente está caminhando para entender que as mulheres sofrem violência em todos os espaços. Imagino que a delegada Rose, como delegada, deva sentir a pressão de gênero. Imagino que as empresárias, como empresárias, devem sentir a pressão de gênero. E eu, como política no parlamento, também sofro. E estar num lugar de discriminação de gênero é uma violência que me atinge diretamente, né? Me afeta, me impede de falar, faz eu pensar sobre descer e etc., mas também afeta a democracia, no sentido de que eu fui eleita, como eu já disse no bloco anterior, considerando que fui eleita por um nicho, por um grupo ideológico das feministas, para levar as causas e lutar pelo avanço da proteção legal de mulheres. Quando eu estou ocupada no parlamento de me defender, eu estou impedida de avançar naquilo que me propus a fazer quando eu fui eleita. Eu estou impedida de representar os interesses das eleitoras e eleitores que me levaram à Assembleia Legislativa, porque eu estou ocupada da violência que sofro e de me manter viva, de me manter sã, de me manter segura. Então, a violência política de gênero é uma violência contra a própria democracia e que vem se avolumando com a chegada das mulheres, que também vem se avolumando, é recente, mas vem se avolumando. No entanto,
Acho que a legislação e a sociedade ainda não está pronta para compreender outros tipos de violência. Eu estou satisfeita e considero bastante avançado que a justiça tenha se manifestado, que a justiça eleitoral tenha se manifestado nesse caso, por iniciativa própria, né? Não foi provocada, tomou a iniciativa de se manifestar, porque viu, assistiu e não podia negar o crime, coisa que a Assembleia Legislativa fez, negou que houve crime por parte do colega, se recusou a puni-lo, mas a gente não discute ainda e não tem arcabouço legal para entender que aquilo também foi uma violência racial. Porque a palavra cabresto não é só no sentido de não vou te deixar falar porque você é uma mulher e você me irrita com o tom da sua voz ou com as suas pautas que me chocam porque eu sou contrária às suas ideias. Colocar cabresto é uma referência a um Brasil escravocrata que colocava mordaças nos escravizados porque eles não poderiam falar, comer ou beber sem ordem para. Então, há também uma violência de cunho racial que se explicita depois com o microfone desligado, né? Quando a citação à minha estética, à minha vestimenta, ao meu cabelo, até mesmo a minha roupa, e depois sobre minha boca, né? O fenótipo da minha boca, meus lábios grossos, e depois sobre a minha condição de saúde emocional, né? Por eu ser uma pessoa que milita pela saúde mental, que sofre de adoecimento da saúde mental, porque sofre de transtorno de ansiedade generalizada, e os gritos todos do colega do vai tomar seu gadernal, sua louca, e etc. Então, são muitas violências que eu sofri ali. Que bom que a sociedade e a justiça entendem a violência de gênero, mas há outras tantas violências que ainda não se entende, como a de cunho racial ou discriminação por conta de uma condição de doença. Se eu tivesse um câncer, que é uma doença também, se eu tivesse um câncer, ninguém ia ficar gritando, vai fazer seus, sei lá, vai fazer sua quimioterapia, sua cancerosa. Todo mundo ia entender que é uma violência gigantesca. E as pessoas vão falar, vai tomar sua medicação, sua ansiosa e etc. Há outras tantas violências. E eu acho que o número de violência nos parlamentos é também a tônica desse momento, que é a dificuldade da gente ter espaços de fato democráticos que aceitem uma pluralidade, que seja capaz de mediar os conflitos da sociedade, que é plural, diversa, que tem diversos interesses. Isso se traduz numa Assembleia Legislativa, como a gente falava aqui antes de dar o play, numa Assembleia Legislativa completamente violência, sem ainda condições jurídicas e legais de dar conta das violências que produziu. Eu estou numa Assembleia Legislativa que produziu muita violência. Delegada Rose, que tempos estamos vivendo nos parlamentos? A senhora foi deputada estadual, foi líder de governo numa outra época, em que a gente não via, pelo menos no caso da Assembleia Legislativa, tantos casos, por exemplo, esse envolvendo a deputada Mônica Seixas, aquele envolvendo a deputada Isa Pena, no caso, um assédio sexual de um outro deputado, cometido por um outro deputado. Enfim, essas coisas não se observavam. Como é que a gente dá um basta nisso? Eu fico muito chocada quando eu vejo essas coisas, porque eu convivi dentro daquela casa por 16 anos. Foram 4 mandatos como deputada estadual, com várias companheiras junto comigo, não sou só eu, nós tínhamos muitas companheiras, muitas mulheres também, o mesmo número, eu acredito, que nós temos agora, nós tínhamos na minha época. E nunca, Mauro, nunca, Mônica, nós tivemos nenhum problema nesse sentido. Nunca nenhum deputado mandou a sua companheira, sua colega deputada calar a boca, nunca foi desrespeitada do jeito que foi. É uma pergunta também para a gente refletir juntas nas mais diversas gerações. A doutora Rose, com quem eu tenho um absoluto acordo, sobretudo, e agradeço, ela disse que na época dela isso não acontecia. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, uma das coisas que mais me chamou a atenção era o excesso de toque. Eu não tô acostumada, a minha geração não está acostumada a ser tão tocada. E aí eu comecei a perceber que acontecia mais com as colegas da direita, porque são amigas dos demais, né? Eu já cheguei num lugar de isolamento parlamentar de oposição, estranha, exótica, não se veste como a gente. Poucas pessoas falavam comigo, mas tinha um excesso de toque. Mas com as parlamentares da direita, até por elas serem muito amigas,
Eu notava mais o abraço baixo demais que toca na nádega, alto demais que toca na lateral do seio e etc. E eu fui conversar com elas, sobretudo as que eram líderes partidárias que participavam da construção das agendas, dos espaços mais privativos entre os parlamentares. E elas reconheciam que o toque era indesejado, mas que não afetava o dia a dia. Eu falava, mas você quer ajuda? Você quer que quando fulano chegue perto de você, a gente te puxe, a gente te tire? Você quer que eu fale com um colega que ele não pode tocar na sua nádega, que abraço é aqui, ó, como ele abraça os colegas, pelos ombros? E ela, não. Tem mulheres que... Porque é desconfortável entrar. Mesmo a violência que eu sofri, ela repercutiu dias depois que aconteceu, quando a opinião pública se convenceu que eu tinha sofrido uma violência por um fragmento pequeno de tudo que aconteceu naquele dia, que é corriqueiro. Eu, Mônica, estava receosa de que será que eu sofri uma violência mesmo? Porque isso faz parte do dia a dia ali da Assembleia Legislativa. E aí, quando outras pessoas assistem, o Casais é a mesma coisa. Ela sofreu e denunciou 3 dias depois, quando ela conseguiu acessar o vídeo, e várias pessoas em volta dela, quando assistiam o vídeo, falaram assim, nossa, mas foi um toque no seu seio. Mas foi um toque no seu seio. Foi um toque no seu seio. É inegável que foi um toque no seu seio no seu ambiente de trabalho. E ela foi convencida, porque quando a gente sofre, é difícil a gente entender. Não, foi um abraço. Foi um abraço, foi só um abraço. Não, eles não compreendem que usar o meu cabelo desse jeito é minha identidade, que eu não preciso alisar para ser deputada. Então, eu fico me perguntando se a gente vai entendendo agora o que é ser mulher e o quanto o nosso corpo é violentado nesses espaços, ou se, de fato, essa legislatura foi pior do que as outras, ou de coisas que levam a gente a esse lugar de estranhamento, de conflito que a gente está vivendo agora. 12h29 agora, você está no programa Gente que Fala, ao vivo, pela AltV, a TV da internet, as redes sociais também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Uma paradinha breve, um intervalo, mensagem do nosso apoiador. Na volta aqui a sequência dos sequência dos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h30, estamos de volta. Programa Gente que Fala pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nosso próximo assunto por aqui. A Polícia Civil de São Paulo investiga o assassinato da cabeleireira Sandra Maria de Souza Silva, 34 anos de idade. Ela foi encontrada morta com sinais de violência, 2 perfurações à faca, ao lado da filha de 8 anos. Isso foi num apartamento aqui em São Paulo. E o principal suspeito é seu companheiro, com quem ela se relacionava havia 2 meses. A polícia descobriu que ele é um mexicano de 30 anos, que usava um nome falso e desconfia que já tenha praticado esse tipo de golpe outras vezes. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira, saindo do prédio de Sandra com bolsas na mão. Muito bem, delegada Rose, ele é identificado, suspeito, como Davi Rodrigues, é um nome falso, né? O nome dele seria Daniel Ospina Garcia, um mexicano, como eu destaquei aqui na nossa nota. Ele é considerado um desaparecido ou um foragido? Já tem prisão decretada dele, não? Não tem prisão decretada ainda, Mauro, porque as investigações estão acontecendo. Porém, não tem muito que ficar investigando para saber que isto partiu dele. A porta não estava arrombada, não tinha sinais de violência para entrar, a única pessoa que entrou e saiu foi ele. Então, com certeza, eu digo a você, com a minha experiência policial, que com certeza ele é o autor desse feminicídio.
E ele, olha, a gente pensa que nada mais vai nos espantar, né? Então, a gente fala, não, já vi tudo. Eu, na minha vida policial, já vi tudo. Na delegacia da mulher, já vi tudo. Mas não vê, porque ele mata a mulher e deixa um bebê de 8 meses no berço, sem nenhum tipo de ajuda, sem avisar ninguém. Depois de 2 dias é que encontraram o corpo dela e o bebê de 8 meses já num processo de desidratação, inclusive com manchas roxas que dizem os médicos que podem ser provenientes do fato do bebê ter tentado sair do berço com 8 meses. Então, olha, vamos dizer, a que ponto chega, né, ao crime desse homem, inclusive de deixar uma criança de 8 meses sozinha com o corpo da mulher. Agora, nós estamos passando por um período muito difícil, Mauro. O número de feminicídios tem aumentado demais. Então, para quem não sabe o que é feminicídio, é a morte de mulheres pela sua condição de mulher ou em função de violência doméstica. Então, o que nós estamos vendo todos os dias, nós lemos pelos jornais, ouvimos pela imprensa televisada, de 1 ou 2 crimes de feminicídio. Todos os dias isso tem acontecido. E o crime de feminicídio é um crime de ódio, é um crime de vingança. Eu já falei isso, ele não dá uma facada, ele dá 30 facadas, porque ele quer matar a mulher. E para você descobrir o autor, a coisa tem sido muito fácil, porque todos eles, praticamente 99,9%, é cometido por companheiro, ex-companheiro, marido, ex-marido, ex-namorado. A gente, de cara, você já identifica quem é que... Da Justiça de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Também a todo o ecossistema da Ópera Soluções, aos meus queridos leitores, a você que nos assiste, a toda essa bancada de mulheres e ao Japão que está conosco. Realmente não é uma das mentalidades, é uma das formas, né? Desde que o mundo, né? Desde que nós, historicamente, o mundo vive em contínua transformação, seja ela econômica, social, política. O Brasil, antes da pandemia, segundo os dados do IDC, eram apenas 4%, por exemplo, de empresas inseridas na transformação digital, ou seja, modalidade presencial, quando nós imaginaríamos que um banco, uma gerente de banco ou empresas tradicionais viveriam, né, num mundo remoto. Então, nós tínhamos uma média de funcionários, né, de carga horária de 8 horas de trabalho, uma vida social super adequada, né, onde horário que quiséssemos viajar, sair, nos divertir, comércios, lazer e muito mais. Depois da pandemia, né, depois com o novo coronavírus, que foi responsável aí por impactar diversas áreas da sociedade, entre elas muitas vítimas, infelizmente, e é muito lamentável, todos nós, né, perdemos algum ente querido, e no mundo corporativo ele não poderia ser diferente, né? Empresas passaram a aderir ao trabalho remoto como um objetivo de respeitar as medidas de isolamento social e a saúde. E, segundo os dados do IBGE, na ocasião, mais de quase 8 milhões de brasileiros estavam trabalhando em casa. Então, foi uma loucura, né? Entre outros acontecimentos no mundo corporativo, diversos desafios. E dentro desse período, como consequência, o home office ele foi marcado por muitas incertezas, adaptações, criações de novos rituais, né? Adoção de ferramentas que puderam, né? Tornar esse trabalho possível. Empresas e gestores, alguns no início não acreditavam nesse potencial por uma série de fatores, né? Incluindo, inclusive, a relação do próprio trabalho. E, como resultado, a maioria dessas empresas, elas aderiram à transformação digital, ou seja, o que era feito de maneira manual, presencial, passaram a aderir mídias sociais, compras via marketplaces, espaços, né, virtuais, e a pandemia criou um cenário imediato de necessidades relacionadas à tecnologia, ou seja, um atendimento remoto ao cliente, telemedicina, novos serviços específicos, entre outros. Então, nós ainda estamos nessa pandemia, então é difícil enxergar o que nós estamos vivenciando e os impactos que serão levados, né, no mundo corporativo e muitas outras situações na tecnologia. E o que acontece, né? Segundo o IBGE,
o brasileiro está trabalhando menos e recebendo menos. Então, a gente tem aí uma estimativa de 34% de carteiras assinadas, 40% de informais e 28% por conta própria. E esse número ele vem crescendo desde 2015. Por quê? Porque foi uma saída encontrada por milhares de brasileiros para empreenderem por necessidade, que perderam os seus empregos. Então, o Sebrae também mostra que desde o início deste ano, mais de 3 milhões de novas empresas são abertas e esse número vem crescendo, incluindo empresários, microempresários individuais, como uma alternativa. E quais são essas habilidades, né? Essas habilidades vêm entrando aí a inteligência artificial, que vai ocupar, aí, segundo estudos, mais de 70% de trabalho manual. Então, aquilo que pode ser tecnologicamente aplicado vai ser substituído por máquinas, né? E dentre elas, uma das habilidades que nós precisamos estar inseridas no século XXI é o empreendedorismo, seja você colaborador ou seja você um empreendedor ou futuro empreendedor. Então, o que é ser um empreendedor, Mauro, e todos vocês que estão aqui compartilhando conosco e a nossa bancada de profissionais incríveis? O empreendedor é o indivíduo que possui a capacidade de idealizar projetos, negócios, atividades. E é ele que decide fazer algo difícil e trabalhoso, tá? E segundo o dicionário, entre outras situações, gostar de trabalhar. Eu digo que o empreendedor é aquele que gosta de trabalhar. E diante dessas dificuldades, né, e dessa transição, dessa chavinha, como o Mauro coloca, que não é simples, é uma das mais difíceis, nasceu a obra, né, desenvolvendo a mentalidade empreendedora, que é justamente para vocês, empresários, colaboradores ou profissionais liberais, saberem que existe uma solução. E essa solução, ela irá trazer melhores resultados e vai economizar para você tempo e energia. Nascendo, né, com o objetivo dessas dificuldades, trazendo recursos e diretrizes para te apresentar a todos aqueles que desejam empreender, empreendem por necessidade, para o desempregado, para o colaborador que deseja crescer numa carreira, para o advogado, para o funcionário público, para a delegada Rose, para a Mônica, para todos. A gente já debateu por diversas vezes aqui, no mercado de trabalho existem muitas vagas que não são preenchidas porque não são encontradas as pessoas devidamente habilitadas, devidamente capacitadas para aquilo que aquela vaga pede, os pré-requisitos, enfim. Temos um problema de educação sério no país a ser enfrentado para a solução desse problema. Isso vai levar, evidentemente, um tempo, mesmo que a gente comece uma virada geral com a educação hoje. Essa pessoa não necessariamente não tem vontade de trabalhar. Você falou, para ser empreendedor precisa ter vontade de trabalhar. Às vezes ela tem a vontade de trabalhar, mas ela não tem a chance, né, da capacitação e não tem a chance para poder chegar onde ela quer chegar. Mas a vontade ela tem. Como é que essa pessoa se torna empreendedora? Como é que ela faz uma mudança de chave? Na verdade, mudança de chave, mas ela não tem nada para mudar a chave. Ela precisa dar um salto para uma outra canoa, sair do plano A e para o plano B, por exemplo, e aí é o tal do empreender por necessidade, e que o risco é muito grande de empreender por necessidade. Como diminuir esses riscos de empreender por necessidade? Então, nós temos aí diversas situações, né? Aquele caso que o funcionário perdeu seu emprego e nunca empreendeu, ele não tem o que fazer, ele está em busca de um emprego, né? E está fazendo o quê? Outras formas de ganhar dinheiro. Por isso que tem bastante, conforme o IBGE coloca, né? Muitos informais. Então, a minha recomendação é justamente, independente do seu momento, do seu grau né? O seu momento de vida, reserve sempre um tempo para aprender, né? Então, o aprendizado, ele vai ter que dedicar, que seja 1 hora na minha opinião, né? Por dia, né? Mesmo que seja de madrugada, enfim, arrumar uma forma de aprender. Por quê? Porque é o que eu coloco também na minha obra, é um meio de você economizar tempo e dinheiro, né? Porque às vezes as pessoas batem a cabeça e não sabem para onde ir. Então, o risco, ele vai existir, porque empreender existem riscos diversos, assim.
E é muito mais você minimizar esse planejamento. Você pode estar fazendo um curso, você está lendo um livro, e também você fazer aquilo que você sabe fazer de melhor, ou seja, você... o que eu posso fazer para ganhar meu dinheiro e pagar as minhas contas? Se eu sei fazer, por exemplo, brigadeiro, ou comidas, ou artesanato, ou eu sou um executivo e quero aplicar mentorias, né? É o público feminino que está preocupado em colocar o pão na mesa. E aí, voltando para a educação, o que a gente precisa, que temos lá dentro do projeto, eu acho um absurdo, é o contraturno. A molecada precisa estar aprendendo, se desenvolvendo, longe da violência, enquanto os pais estão trabalhando. A gente precisa atacar em integrar esporte, lazer, tecnologia, a gente oferece isso lá para a molecada, e também o curso profissionalizante. 90% dos cursos profissionalizantes na Alemanha, eles têm uma profissão, existe uma profissão. O cara termina o curso e ele já sai trabalhando. Aqui no Brasil, esse percentual é irrisório. Então, a gente precisa dar uma educação básica de qualidade para essa molecada. Para quê? Para que ele possa ser competitivo numa universidade pública. Se ele quiser buscar o mercado de trabalho, ele vai ser competitivo. Se ele quiser montar o seu próprio negócio, ele vai ter o conhecimento, não vai ficar só no papel, ou em um ano a empresa vai se perder. Ou se, de repente, ele quiser fazer um curso profissionalizante, a gente oferecer para ele em cima de profissões que existem no Brasil. É preciso muito quebrar muitas coisas, melhores condições de trabalho para os professores, melhores políticas de salário, e principalmente eu vejo que a maior dificuldade da educação hoje é tornar a educação atrativa, prazerosa para o aluno, fazer com que ele saia de casa querendo realmente participar, trazer os pais para a participação. Eu fui até Sobral para entender o que eles fizeram lá, não inventaram a roda, eles subiram de 4,5 para 9,1 em pouco mais de 10 anos o IDEB, fazendo o quê? Escolhendo melhores os diretores, que é importante a gente ter pessoas técnicas e não uma indicação política, valorizar o professor na formação continuada, né, novas metodologias de ensino, avaliar esse aluno para ver se realmente ele está aprendendo e bonificar o professor que está subindo essa régua de ensino. Eu vejo que a educação do nosso país precisa ser levada a sério, não só em época de eleição, e eu sou prova viva de que isso funciona muito bem. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês. Agora, por enquanto, né, Edson, a gente precisa de alternativas de curto prazo, porque tudo isso que você destacou e é muito verdade, a gente precisa fazer para ontem. Se a gente começar ontem, a gente vai ter várias gerações para frente para colocar tudo isso no eixo, não é? Exatamente. O que a gente faz lá no curso, no projeto, eu acho um absurdo, além dos cursos profissionalizantes, a gente simplesmente oferece o contraturno para o pai e a mãe conseguir estar trabalhando tranquilamente, enquanto os filhos estão num ambiente saudável, longe da violência, longe de prostituição, longe de droga, longe de muita coisa que é oportunidade ali de cara do jovem. A criminalidade, ela é muito sedutora. Então, o que a gente precisa fazer de imediato? É colocar essa molecada na escola, fazer com que eles tenham contato com esporte, né, lazer, tecnologia, como eu falei, de imediato, para que o pai e a mãe consigam buscar uma renda para dentro de casa. Porque a cada jovem que fica exposto à violência é um trabalho para o Estado. Né? Eu vejo que, dentro do Gerando Falcões, a gente costuma dizer, pobreza a gente não vai vencer com mais pobreza. Pobreza a gente vai vencer com riqueza, mas não é só riqueza financeira, é investimento de ideias, dedicação de tempo, colocar a mão na massa. Hoje nós temos um projeto que ele é sustentado por 70 pessoas que contribuem com R$30 por mês, nós conseguimos colocar 40 jovens, 40 crianças ali longe desse espaço de violência e de criminalidade. O custo por aluno sai aproximadamente ali 50, 70, R$100, uns pagam mais, outros pagam menos, mas a conta fecha ali em menos de R$100. Hoje um aluno da rede pública custa R$1.500. A gente sabe que é folha de pagamento, é previdência, mas se a gente tiver um investimento do setor privado, de pessoas que queiram realmente fazer a coisa acontecer pelo terceiro setor, é muito importante. Como o terceiro setor foi muito importante durante a pandemia, para levar a educação, para levar uma profissionalização, para ter uma renda dentro de casa, eu vejo que é a melhor saída de imediato a gente valorizar aí o terceiro setor, porque foi muito potente, foi muito eficiente durante a pandemia e pode fazer a diferença na nossa sociedade, tenho certeza.
E aí a gente vê o corte de orçamento, né, anunciado pelo governo, de quase 7 bilhões de reais em dois dos principais ministérios, que é o da saúde em plena pandemia e o da educação, que é o que a gente está discutindo aqui. Enfim, tudo isso que não deveria acontecer neste momento. Mas vamos aqui para as perguntas da nossa audiência. Faltando 5 minutos para 1h da tarde. Por conta do tempo, pessoal, bastante brevidade aqui nas respostas, já que o Edson está com a palavra, eu começo com você. Porque temos visto tantas lideranças comunitárias surgirem, especialmente nas periferias, e poucas delas chegam à política eleitoral. É a política que não dá espaço ou esses novos líderes não se interessam por ela? É a pergunta da Vera Lima, que está no Facebook com a gente, Edson. Eu acredito que é um conjunto aí de fatores, tem a ver, né, com as pessoas não acreditarem mais na política, mas também tem essa questão da política não dar o espaço. Por exemplo, a gente está falando aí de 5 bilhões que vão ser derramados para jogar papel na rua, contar um monte de lorota que a gente sabe que não vai ser cumprida, que deveria cortar isso e não cortar esse investimento na educação, né? Também outros cortes que eu como administrador de empresas, eu vejo que é conta de mais e menos. A gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. E a gente tem tanto privilégio, tem tanta mamata, juiz recebendo acima do teto, tantas regalias para a nossa classe política, e aí o corte sempre é para quem mais precisa, que é na educação, na saúde, enfim. O que eu vejo é que a política ela foi montada, é um sistema para se perpetuar no poder, né? Pequenos líderes, pessoas que realmente fazem diferença na nossa sociedade, não tem tanta chance de chegar. Ela acaba sustentando ali uma pirâmide que alimenta quem está lá na ponta, lá em cima. Então, eu vejo que precisa ter, sim, uma reforma política para que seja mais atrativo, para que esse líder que realmente conhece os problemas da sociedade na ponta possa representar o povo do jeito que ele merece. Pergunta agora do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, Luciane Abramo. Qual é o seu grau de parentesco com a saudosa Lélia Abramo? Pergunta aqui o seu Jaime. Ela é parente distante do meu avô. Parente distante do seu avô, mas prima, você não tem não tenho essa informação a devida agora, localização na árvore genealógica. Você não... Exato, esse dado aí, detalhes eu não sei, mas sim, lá distante, mas o grau eu não sei, o grau de parentesco. Delegada Rose, sua opinião, pergunta aqui o Regis Martins, ele está no YouTube, sua opinião sobre a exibição pela HBO da série documentário Pacto Brutal sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez. Que tipo de impacto ela pode trazer ela pode ter sobre a população? A pergunta aqui do Regis Martins. Bom, vai chamar muita atenção, muita gente vai querer ver, mas se eu fosse a Glória Pérez, eu não deixaria expor a situação da minha filha novamente. Eu acho que não vai trazer nada de bom. Nós já vivemos num mundo de violência, nós já temos inúmeros casos de feminicídio, inúmeros casos de homicídio. Eu acho que trazer mais um filme de violência, de uma brutalidade enorme que foi cometida contra essa moça, não vai fazer bem, nem a própria Glória Pérez e nem a quem estiver assistindo. Eu confesso a você, eu li que ela, inclusive, liberou para esse filme fotos extremamente violentas, né, do assassinato da Daniela. Eu não faria isso e é um filme que eu não teria nenhuma vontade de assistir. E a última pergunta para a deputada Mônica Seixas, da Daniela Neves, no Instagram. Ela quer saber se você já se recuperou do que chamou de adoecimento político que a levou a se afastar da Lesp por 4 meses no ano passado. Bem breve, deputada, para a gente encerrar. Não me recuperei ainda, estou fortalecida porque estou recebendo tratamento, não tenho nenhuma vergonha de falar, o que me possibilita exercer as tarefas do dia a dia. Adoecimento mental é uma doença como qualquer outra e mais, é uma doença crônica que demora tratamento e pode te acompanhar pela sua vida inteira. Procurar profissionais é necessário, você não precisa se envergonhar de falar disso. Como eu falei, se você tivesse um câncer, você procuraria tratamento, eu procurei. Aí tem um problema, não existe tratamento para adoecidos emocionais no SUS. Não existe tratamento gratuito para isso. Você precisa pagar psicoterapia que não é barato, você precisa pagar medicamento que não é barato, etc. Essa é uma disputa política que eu passo a fazer agora para que todas as pessoas tenham o direito de se tratar.
E agora eu quero só comentar um pouquinho sobre tudo. Você falou, Mauro, que toda a nossa conversa se resume ao debate sobre educação. Eu concordo em absoluto. O papel da mulher da sociedade é algo que a gente debate na educação. A formação de homens para a violência é algo que a gente se debate na educação. A preparação para o futuro e para o trabalho é algo que a gente se debate na educação. A falta de alimento e renda é algo que a gente se debate na educação. No entanto, porém, todavia, a gente precisa discutir qual é essa educação. A formação de líderes. E eu sou uma líder que furou a bolha. Eu sou uma garota empobrecida de uma comunidade rural que hoje está deputada estadual. Eu sou exceção da exceção da exceção da exceção, porque os líderes não chegam nesse lugar. Quem está falando da sua própria realidade não pode falar de si mesmo. Escutam outras pessoas falarem de si mesmo. A escola não prepara as pessoas para a vida, porque a gente precisa discutir a escola pública, que precisa ter formação tecnológica, num país que está se desindustrializando, e a pouca indústria que tem exige uma formação que o país não oferece mais para as pessoas. O Brasil é um grande celeiro hoje, né? Quase não tem mais indústria, por isso não tem emprego, e assim, mesmo assim, a comida não chega no prato. E a escola é o lugar onde as pessoas se entendem como sujeito. Portanto, é essencialmente político, porque a política nos prepara para entender a mediação do conflito da nossa vida. Todos os seres são políticos e devem ter, inclusive na escola, a liberdade de refletir sobre o futuro e a realidade que quer. A gente precisa discutir direito das mulheres, direitos reprodutivos, financeiro. As pessoas precisam entender o que é o financeiro para saber quanto imposto paga. A escola não prepara a gente para fazer declaração de imposto de renda. A escola não prepara a gente para fazer documentos básicos caso eu queira abrir um negócio e empreender. A escola não prepara a gente para nos formar nos que nos dá prazer. Então, a gente tem uma escola, e isso não é culpa dos professores, que são mal assalariados, ganham uma miséria, estão em situação de fome tal qual, porque o salário do professor aqui no estado de São Paulo é R$ 1.800, então o professor hoje está na situação de miséria e de fome como qualquer outro trabalhador desempregado, porque isso não paga uma cesta básica e um aluguel, e a gente precisa discutir seriamente na escola, no campo da política, e proporcionando que esses sujeitos também possam debater no campo da política. Os estudantes, os professores e as famílias, porque a escola é um lugar para todos e a educação transforma. Só queria fazer esse parênteses porque eu concordo muito com você. Todo o nosso debate se resume à educação. E parabéns para vocês, mulheres, pela luta, pelo empenho. Vocês são a maioria da população, no entanto, são tratadas como minoria. Não está certo isso. Então, parabéns a vocês, mulheres. Parabéns aos homens que apoiam as mulheres na sua luta diária. Muito obrigado pela presença, deputada Mônica Seixas do PSOL, deputada estadual da Mandata Ativista, delegada Rosmarie Correia, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, a empresária Luciane Abramo, autora do livro Desenvolvendo a Mentalidade Empreendedora, e o empreendedor social Edson Japão. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, no apoio técnico na OLTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, o trabalho por aí. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na OLTV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. 1h, 3 minutos, cumpriu atraso aqui no encerramento, a gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau.